Olá pessoal, então continuando com os comentários da questão 2. Então vamos lá. Conceitualmente, a gente pode definir o multiplicador monetário sob a seguinte situação. Então aqui a gente tem a quantidade de moeda, né, na economia em poder do público, que é o M1. Isso aqui é o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, né? E a gente tem o seguinte, a base monetária, essa quantidade de M1, ela vai ser o quê? O multiplicador monetário vezes a base monetária da economia. Aí você vai falar, pô, o que isso significa essa base monetária da economia? A base monetária da economia é o papel moeda em poder do público mais as reservas bancárias, tá? E essas reservas bancárias, elas significam o quê? Elas significam todo o dinheiro que está à disposição dos bancos. Então a gente tem o caixa dos bancos, tá? Caixa dos bancos. Nós temos, deixa eu arrumar aqui. Caixa dos bancos. Nós temos as reservas voluntárias. Isso aqui é o dinheiro que os bancos deixam depositado no Banco Central voluntariamente. E nós temos as reservas compulsórias, que é um dinheiro que os bancos têm que deixar depositado no Banco Central de forma compulsória. Reservas compulsórias. Tá? Então isso aqui é a base monetária da economia. Então, ou seja, essa base monetária multiplicado pelo multiplicador keynesiano, pelo multiplicador monetário, vai dar a quantidade de M1, a quantidade de meios de pagamento disponível ao público. Tá legal? O multiplicador monetário, por sua vez, ele vai ter a seguinte formulação. Ele vai ser K, tá? Ele tem duas fórmulas, na verdade, tá, pessoal? Uma possível fórmula, essa aqui, ó. K é igual a 1 sobre C mais R vezes D. E a outra fórmula é K é igual a 1 sobre 1 menos D vezes 1 menos R. As duas fórmulas são iguais, tá? Na verdade, essa segunda, ela é uma simplificação da primeira. Por quê? Porque aqui na de baixo, você trabalha com menos variáveis. Ó. Você trabalha só com esse Dzinho minúsculo e o R. Já na de cima, você trabalha com 3. Ó, o C, R e D. Tá? Então, essas duas aqui são as fórmulas do multiplicador monetário. Tá? Por essas fórmulas, a gente pode perceber que o multiplicador monetário ele vai depender de quem? Ele vai depender desse C minúsculo, desse R minúsculo e desse D minúsculo. Tá? Essas letrinhas aqui são os nossos coeficientes de comportamento. Vamos falar sobre eles agora. São eles que influenciam diretamente o valor do nosso multiplicador monetário. Então, os coeficientes de comportamento são o C minúsculo, é o papel moeda em poder do público sobre os depósitos à vista. Tá? O D minúsculo são os depósitos à vista. Aliás, desculpa pessoal, aqui é papel moeda em poder do público dividido por M1, tá? O D minúsculo é o depósitos à vista sobre o M1, tá? E o R minúsculo é o depósito, são as reservas bancárias como proporção dos depósitos à vista. O que esses coeficientes querem dizer para a gente?
O coeficiente C mostra a proporção de meios de pagamento que fica sob a forma manual. O que é a forma manual? Fica sob a forma de dinheiro vivo, né, em poder do público. Tá? O que quer dizer o coeficiente D? Ele mostra a proporção dos meios de pagamento que fica sob a forma escritural. O que é a forma escritural? Fica sob a forma de escritura, né, num depósito à vista. Você vê na verdade, quando você tira um extrato bancário e vê na sua conta lá R$1.000, você não vê R$1.000 em dinheiro vivo. Você vê uma escritura, né, um extrato bancário que mostra que você tem R$1.000. Por isso que a gente diz que os depósitos à vista, eles são a nossa moeda escritural, enquanto o papel moeda em poder do público é a nossa moeda manual. Tá? E o coeficiente R aqui, ele mostra a proporção dos depósitos à vista que ficam sob a forma de reservas bancárias. Sendo que essas reservas bancárias, esse R, ele inclui o caixa dos bancos, tá? Inclui as reservas voluntárias, e inclui as reservas compulsórias. Tá? Sendo que essas reservas voluntárias e essas reservas compulsórias ficam depositadas no Banco Central. Depositadas no Banco Central. Então observem que o multiplicador monetário, né, ele é K1 sobre C mais RD, ou K igual a 1 sobre 1 menos D vezes 1 menos R. Ele pode ser influenciado pelo público? Uma pergunta que eu faço para vocês. O público pode alterar o valor do multiplicador monetário? Pode. Por que ele pode? Porque o coeficiente C e o coeficiente D dependem basicamente o quê? Das decisões do público, né? Então o público ele influencia o valor do multiplicador monetário, tá? Os bancos influenciam o valor do multiplicador monetário? Influenciam, né? Porque esse valorzinho de R aqui, essa proporção de reservas sobre os depósitos à vista, ela pode ser influenciada pelos bancos comerciais, tá? O Banco Central pode influenciar no multiplicador monetário? Também pode. Por quê? Porque essa taxa de reservas compulsórias, quem determina é o Banco Central. Então o Banco Central ele tem influência sobre o valor desse R. Por consequência, ele vai influenciar o coeficiente de comportamento, influenciando também o valor do multiplicador. Então vejam que o multiplicador ele pode ser influenciado pelas decisões do público, pelas decisões dos bancos comerciais e também pelas decisões do Banco Central. Tá legal? Vamos entender agora como esses coeficientes de comportamento alteram o multiplicador monetário. Primeiro a gente tem o seguinte: quanto menor é o valor de C, maior vai ser o valor de K. Por quê? Quanto menor é o valor de C, pessoal, quanto menor é o valor de C, o que isso significa? Significa que o público ele está cada vez menos retendo moeda sob a forma manual, certo? Como a gente sabe que M1 é papel moeda em poder do público mais depósitos à vista, então se o público retém pouca moeda sob a forma manual, significa que ele está retendo mais moeda na forma escritural, em depósitos à vista. E quanto mais o dinheiro fica guardado nos bancos, mais fácil ocorre, de forma mais fácil vai ocorrer a multiplicação monetária, tá? Então, quanto menor o C, ou seja, quanto menos as pessoas guardarem a moeda sob a forma manual, maior será o multiplicador monetário, tá?
Consequentemente, a gente vai ter a conclusão inversa para o coeficiente D. Quanto maior o coeficiente D, maior o multiplicador monetário. Porque quanto mais o dinheiro tiver guardado nos bancos, sob a forma escritural, sob a forma de depósitos à vista, mais fácil vai ser a multiplicação monetária, tá? Por fim, a gente tem o seguinte: quanto menor o R, maior vai ser o multiplicador monetário, tá? Por quê? Quanto menos os bancos aprisionarem seus recursos, o que é aprisionar seus recursos? O dinheiro dos depósitos à vista, pessoal, dos depositantes, ele pode ficar livre para empréstimos, tá? Ou ele pode constituir essas reservas aqui, tá? Por exemplo, se os bancos comerciais depositarem muito dinheiro no Banco Central, ou seja, tiverem uma alta quantidade de reservas voluntárias ou reservas compulsórias, vocês concordam comigo que a multiplicação monetária na economia vai ocorrer com menos facilidade? Por quê? Porque vai sobrar menos dinheiro para os bancos emprestarem. E é o círculo deposita e empresta que provoca a multiplicação monetária. Tá legal? Então, quanto menor o valor dessas reservas aqui, mais dinheiro vai ficar disponível para os bancos emprestarem e mais fácil será a multiplicação monetária, tá? Então, para concurso, é muito importante que vocês saibam essas relações aqui entre os coeficientes de comportamento, tá? E o multiplicador monetário. E essas relações, elas são cobradas em prova de todas as bancas, não só da FCC, mas CESP, ESAF, tá? Para finalizar aqui sobre o multiplicador, por fim, eu só queria dizer o seguinte, que o C mais o D, ou seja, o somatório dos coeficientes C e D, ele tem que ser igual a 1, tá? Não é difícil demonstrar por quê. O C é o quê? Papel moeda em poder do público sobre M1, né? O que é o D? Depósitos à vista sobre M1. Então, se você somar os dois, você vai ter papel moeda em poder do público mais depósitos à vista sobre M1. Simplificando isso aqui, você vai ter M1 sobre M1. Corta, vai ficar igual a 1. Tá? Então, o somatório dos coeficientes C e D é igual a 1. Para questões de cálculo, se a questão der o valor do coeficiente C, você automaticamente já pode deduzir o valor do coeficiente D também, tá? Bom, então vamos analisar agora as alternativas da questão. Vou ler o enunciado de novo lá. Tudo mais constante, supondo-se que a oferta monetária seja exógena, esse multiplicador aumenta quando ocorrem. Letra A. Diminuição da proporção que os encaixes bancários representam do total de depósitos à vista dos bancos comerciais. Então a letra A está certa, né? Essa proporção que os encaixes bancários representam, encaixes é a mesma coisa que reservas, tá, pessoal? É muito comum em teoria monetária a gente utilizar ou a palavra reservas ou a palavra encaixes, tá? Então ele está falando aí a diminuição da proporção que as reservas bancárias representam do total de depósitos à vista. Ou seja, ele está dizendo o quê? Quanto menor o R, maior o multiplicador. Então a letra A é o gabarito dessa questão e está correta. Vamos ver a letra B. O aumento da proporção de moeda em poder do público em relação ao total dos meios de pagamento. Não, né? A gente viu que a redução da proporção de moeda em poder do público em relação ao total dos meios de pagamento, a redução sim faz aumentar o multiplicador e não o aumento, tá? Letra C. O aumento da taxa de redesconto do Banco Central. A gente viu que a taxa de redesconto do Banco Central, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, ela não está entre esses fatores que provocam alterações no multiplicador. Letra D.
aumento da velocidade e renda da economia, mesma coisa, a gente vai falar dela daqui a pouco, mas ela não altera o multiplicador. E letra E, diminuição na propensão marginal a consumir da economia, que a questão fez uma mistura de modelo keynesiano com teoria monetária, mas saibam que a proporção marginal a consumir não influencia o multiplicador monetário, tá? Então o gabarito da questão 2, tá, pessoal? Ficou letra A. Então vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua com os comentários das questões, comentando a questão 3. Até lá.